Oi, Rafael. Agora eu vou um textozinho, Deuteronômio 32, capítulo 32, versículos 7 a 9. O 8 é o chave, mas que dá uma dimensão, dá eu diria um fecho, um arremate dessa conversa até aqui, né, na parte histórica que nós fizemos até aqui. Vou ler o texto. Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais e estes lhes contarão. Aos seus líderes e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel, em algumas traduções, filhos de Deus em outras traduções, né? Ou seja, mas o texto original hebraico é os Benei Elohim, filhos de Elohim, né? Que poderia perfeitamente ser traduzido como filhos de Deus. Pois o povo preferido do Senhor é esse povo. Jacó é a herança que lhe coube. Ou seja, Deus separa, né? Jacó separa descendente de Abraão, filho de Abraão, neto de Abraão, né? Filho de Isaac, como sua porção. Vai construir seu povo a partir daí, batiza Jacó de Israel e vai fazer a construção. Então, Deuteronômio 32, de 7 a 9, agora está contextualizado historicamente, certo? Lembrando que Deuteronômio 32, 7 a 9 está sendo escrito por Moisés antes da entrada na Terra Prometida, certo? Então, antes da entrada na Terra Prometida, essa conversa, né, esses textos estão sendo documentados e meio que dão um fecho na história passada, certo? E diz, ó, se não está escrito aí, mas se quiser pergunta para os seus antepassados, que sabem, certo? Eles sabem dizer. Bom, fechamos ali essa parte e vamos entrar agora então na história do povo de Israel. Aí, a partir de agora, eu acho que a parte histórica do povo de Israel já é um pouco mais conhecida, né? Ou seja, mas eu queria entrar na história do povo de Israel a partir da profecia de Daniel, porque a profecia de Daniel ela dá uma preparada, contextualizada para a gente chegar no fim da história, né? Ou seja, Deus dá um tratamento especial para Israel, entra na Terra Prometida. Mas primeiro deixa eu começar pela Terra Prometida, pelo livro de Josué, né? Porque no livro de Josué a gente vai ver entrando em batalha, como eu falei, eram nações rebeldes, certo? Tudo nações rebeldes contra Deus, e vai fazer a conquista da Terra Prometida e vai estabelecer, né, o plano de Deus para a Terra, que vai terminar, só lembrando que dois atos marcantes que normalmente a gente esquece da história bíblica, que é o que acontece antes da entrada na Terra de Israel. Antes da entrada na Terra de Israel. Deus manda contar o tempo jubileu. Ou seja, então a contagem de jubileus não é feita porque existe o livro de jubileus que está lá no cânon etíope, da Bíblia etíope, e tem uma contagem de tempo desde Adão, ou seja, desde o início. Mas na nossa Bíblia a gente vai ver que existe uma contagem de jubileu que começa quando eles quando cruzarem e entrarem na Terra Prometida, que é o comando de Deus. Então, Deus comanda a nação de Israel para contar o período de jubileus, 7 ciclos de 7 anos, e o 50º ano será jubileu, a partir da entrada na Terra Prometida. Então, isso nos dá uma informação muito importante de organização da cronologia bíblica, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a partir da entrada, então, na Terra de Israel, tem uma contagem que pode ser feita pelos jubileus. Então,
a entrada na Terra Prometida, qual o ano que isso aconteceu? Né? Se você usar a genealogia bíblica, você vai ver que entre Adão até Noé, até o dilúvio, foram 1656 anos. Do dilúvio até o sacrifício de Abraão, né? O sacrifício de Isaac, né? Essa tentativa de sacrifício de Isaac por Abraão no Monte Sião, foram 397 anos. Desse sacrifício de Isaac no Monte Sião até a entrada na Terra Prometida são mais 420 anos. Isso tudo contando pela genealogia bíblica e alguns detalhezinhos de minúcia de ano me ajudou a consultar, usar o livro de Jasher, ajudou a usar o livro de Jubileus, livros lá do cânon etíope também. Bom, mas então nós temos 1656, mais 397, mais 420. Isso aqui vai dar, são 817, são 2.473 anos. 2.473 anos, ou seja, pouco menos de 2.500 anos, até a Terra Prometida. Faltam 27 anos para completar 2.500, número redondo. 2.473 anos, tá. E vai começar a fazer a contagem de jubileus, e Jesus falou em 70 vezes 7 períodos de perdão. Então, 70 jubileus, 3.500 anos. Bom, são praticamente 2.500 anos antes. Se eu contar mais 70 jubileus, vai dar no limite dos 6.000 anos da humanidade, certo? Vamos continuar a história a partir daqui.